Olá a todos, vamos agora falar sobre PLLs, tá? É um dos nossos capítulos que a gente aborda no curso aqui de Circuitos de Eletrônica Aplicada, os sintetizadores de frequência baseados em PLL. PLL em si é um componente muito importante utilizado frequentemente em muitos circuitos de comunicação. Seu nome vem do termo Phased Looped Loops. Uma tradução para o português dele, uma tradução um pouco infeliz, tá? É malhas de amarração em fase, alguma coisa assim nesse sentido. Mas vamos tratar apenas como PLL mesmo, tá? Bem, para que o PLL serve? Essencialmente, o PLL é utilizado em aplicações que a gente chama de detecção de frequência, tá? Seja em comunicações e recentemente até mesmo na área de sistemas elétricos de potência, com esses fenômenos de microgrids, injeção de energia produzida em casas na rede elétrica. A sua casa produz energia a 60 Hz e a rede elétrica é também 60 Hz. Então existe uma necessidade com que os 60 Hz da rede elétrica coincida com seus 60 Hz, ou seja, não tenha só a mesma frequência, como também tenha a mesma fase. Que tipo de circuito eletrônico que promove esse sincronismo de frequência e de fase entre duas referências? No caso, rede elétrica e aquela energia que você está produzindo na sua casa, por exemplo. É o PLL, tá? Mas nós vamos tentar abordar mais sobre o ponto de vista da parte de comunicação, é onde o nosso foco reside. Bem, como eu havia dito, uma das principais aplicações dele é detectar frequências. O termo detectar talvez não seja o mais feliz de tudo, mas à medida que a gente for transcorrendo no conteúdo de PLL, vocês vão entender o que eu quero dizer por detectar. Alguns preferem o termo amarrar frequências ou fases, né? É o que a gente chama no modo de tracking do PLL, ou modo de rastreamento. Você vai ver que o PLL ele é um componente, ele é geralmente um circuito integrado. Naturalmente que dentro desse circuito integrado existem vários componentes, tá? Que eu já adianto que os principais elementos contidos dentro do circuito ou dentro do chip do PLL geralmente envolvem um detector de fase, um amplificador e um oscilador controlado por tensão. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso daí. Por hora, vamos voltar ao termo aqui, amarrar frequências. Amarrar frequências essencialmente é parear, tá? Identificar, sincronizar duas frequências, ok? Ele também é, com muita frequência, utilizado como multiplicador de frequências. Vocês aprenderam, especialmente na eletrônica digital, como que você pega uma frequência e divide ela por uma certa quantidade, tá? Divide ela por 2, por 3, por 4, por 4,5. Então a divisão de frequência, especialmente as frequências digitais, aquelas que estão dadas na forma de pulso quadrado, tá? Ela é feita geralmente por flip-flops, sequências de flip-flops, tá? JK curto-circuitados em VCC, que o pessoal chama de T. Mas aí também já é detalhe que foge ao escopo dessa disciplina daqui. Então, vamos abrir o pente aqui só para lembrar de alguma coisa. Nós tínhamos lá, por exemplo, um sinal de clock. Vou chamar de clock digital, mas esse termo não é muito comum não, tá? Um clock, tá? Eu estou chamando de digital porque tem só dois níveis aqui lógicos. Então imaginemos que esse sinal tem uma frequência de 10 kHz. Ao passar por um flip-flop, cuja entrada JK esteja curto-circuitada em VCC, mas ao injetar esse sinal na entrada de clock dele, lembrando que o JK tem que ter em VCC, quando a gente pega na saída do flip-flop, estou fazendo isso daqui a mouse, então a letra está bem feia, ainda mais no Paintbrush, né? Mas vamos trabalhar com o que tem. Aqui na minha saída, eu vou ter uma forma de onda também quadrada, com o mesmo ciclo de trabalho, que aqui aparentemente está em torno de 50%, mas com a metade da frequência. Se eu pego esse sinal, que antes era 10K, agora passa a ser 5K, e passo por outro flip-flop, naturalmente que a saída do outro flip-flop vai ser 2,5K. E assim sucessivamente. Mas isso é uma teoria que advém lá da eletrônica digital tradicionalmente, não cabe nós aqui agora, neste momento, comentar, mas sim relembrar. Tá? Nós vamos usar dela mais na frente, especialmente para preencher esse bloquinho daqui. Ok. Por que multiplicar frequências? Vocês vão perceber que à medida que vocês forem avançando no conteúdo de eletrônica, especialmente de microprocessadores ou controladores, microcontroladores, é muito comum você ter que ajustar alguns determinados componentes do hardware, tipo timers,
conversores analógicos digitais, enfim, para clocks específicos que às vezes são maiores do que aquele nativo do processador. Tá? Então, por exemplo, às vezes o processador ele vem com um clock nativo de 10 MHz, mas você quer trabalhar na porta USB com 48 MHz. E às vezes você quer um timer de 60 MHz. Você não pode dar um sinal de clock para todo mundo. Então existem estratégias, para quem tiver curiosidade depois procure, que chama árvore de clock, clock trees, que nos permitem, a partir de uma única fonte de clock, geralmente interna, mas também pode ser externa, tá? Gerar outros maiores e menores. Se for menores, a gente viu que é uma estratégia utilizando o divisor de clocks com flip-flops. Já as maiores é justamente utilizando o PLL. Tá? Então a gente programa um PLL, nós vamos ver daqui a pouco como é que funciona esse processo de programar um PLL, para que na entrada dele entre um determinado ciclo de clock, como por exemplo o 10K que eu mencionei agora há pouco, e na saída eu consiga ter mais do que 10 kHz ou 10 MHz. No exemplo que eu mostrei por flip-flop, só é permitido valores menores do que na entrada. Então o flip-flop divide e PLL multiplica. Por isso, praticamente todo microprocessador moderno ele tem embarcado dentro dele pelo menos um PLL. É um dos exemplos aí que a gente mostra a importância do PLL dentro da área de eletrônica, mas especificamente no processamento da informação em telecomunicações. Tá? Na área de telecomunicações, já que nós estamos falando dela, que é do nosso curso, ele também tem outras aplicações, mas bem já específicas, como por exemplo, demodulação de sinais, FM, FSK, reconstrução de sinal, recuperação de clock, tá? Sintetizadores de frequência que a gente vai mostrar no final desse capítulo daqui. Mas uma das coisas interessantes, que já desde antemão a gente já pode tentar vislumbrar, é uma analogia com o VCO, que nós já estudamos em capítulos passados. Como a gente havia comentado naquele momento, o que é um VCO? É um circuito, tá? O paintbrush não está aparecendo aqui. Perdão, agora que eu vi o vacilo, eu estava desenhando na minha tela e não estava aparecendo na gravação. Mas dessa vez vai dar. Deixa eu só repetir então, já que não estava aparecendo. Então, naquele momento que eu tinha desenhado, eu falei, imaginei que todos estavam vendo. Não estava, mas eu mostrei aqui um sinal de clock de 10K, com ciclo de trabalho de 50% aproximadamente. Passa por um flip-flop JK, tá? Aqui eu tenho a entrada J, aqui eu tenho a entrada K, todas as duas são curto-circuitadas em VCC. Pego o sinal, enfio no terceiro pino, que é o pino de clock, e na saída do meu flip-flop eu vou ter justamente o mesmo sinal com o mesmo ciclo de trabalho, praticamente, tá? Só que com a metade da frequência, ok? Ou seja, toda vez que um sinal passa por um flip-flop, nesta configuração de JK ligado no VCC, a saída dele é metade do valor de entrada. Ok? Lembrando que isso daqui é um dispositivo por borda. Então, se o ciclo de trabalho dele aqui também fosse 10%, não mudaria muita coisa. Aqui nós teríamos, mais uma vez, um ciclo de trabalho de 50%. Ok? Devido a essa característica dele aí de operar por transição de borda. Mas, voltando aqui, a questão aqui posta, a comparação com o VCO. Se a gente for lembrar do VCO, que também é um circuito, nós estamos representando na forma aqui de um circuito integrado, tá? De um chip ou de uma caixa preta. Nós temos no VCO uma entrada, onde nela, tradicionalmente, eu coloco um valor DC. Esse aqui não poderia representar como triângulo, desculpa, tá? Senão a gente vai lembrar da eletrônica digital e aqui já não tem mais nada de eletrônica digital. Mas vamos pegar esse daqui como entrada, esse daqui era para ser uma seta, e esse daqui é o pino de saída. Se a gente for lembrar a teoria de osciladores, especialmente os osciladores controlados por tensão, tá? Voltage Controlled Oscillators, aqui eu vou colocar um valor DC como, por exemplo, 1 volt. Esse valor DC de 1 volt vai produzir uma determinada frequência aqui para mim. Imaginemos, no caso hipotético, aí, sei lá, 1 mega. 1 mega, tá? 1 MHz. Se eu já passo essa minha entrada para 2 volts, ele já produziria na mesma saída uma outra frequência, tá, maior. Se eu manter o sinal DC, eu vou aumentar a frequência aqui. É lógico que esse valor de frequência, ele acompanha o valor da entrada segundo uma relação que é característica de cada VCO, conforme a gente também já conferiu, tá? Mas eu aumentei o nível DC na entrada, eu aumento a frequência na saída. Nós falamos que esse cara é um excelente modulador
de frequência de FM. Muito bom, muito utilizado, por exemplo, em modulações FSK, FMs analógicas, tá? E por aí vai. Por quê? Na entrada dele, eu entro com o valor DC e na saída eu tenho uma frequência que é proporcional ao valor DC de entrada. Já o caso do PLL é o contrário. Então o PLL faz um par oposto com o VCO. No PLL aqui eu tenho meu circuito integrado, meu chip. Eu tenho... É lógico que isso daqui depende de aplicação. Há várias formas de utilizar o PLL. Eu estou pensando na forma mais tradicional e conservadora possível. Mas aqui nesse primeiro momento aqui eu tenho um pino de entrada e vou ter um pino de saída. Já no meu pino de entrada, o que eu tenho nele, ao contrário do VCO, é um sinal de frequência. Esse dispositivo vai tentar descobrir qual frequência seria esta daí e vai produzir um nível de tensão DC proporcional àquele valor de frequência que justamente entrou aqui. Então, enquanto esse dispositivo pega nível DC e converte numa frequência alternada, tá? Esse daqui faz o contrário, já pega uma frequência alternada, uma frequência AC, e converte no nível DC, fazendo assim, portanto, um excelente processo de demodulação FM, tá? O FSK, se a gente for trabalhar com transmissões digitais de dados, ok? Então, sobre esse ponto de vista, é muito comum a gente ver transmissores e receptores ou transceptores utilizando ambos, tá? Dentro da área de telecomunicações. Feita essa analogia, vamos olhar aqui para as principais arquiteturas que nós temos, ou pelo menos subblocos ou subunidades que nós podemos enxergar dentro de um PLL. Lembrando que nós estamos abordando só a grosso modo, tá? Existem várias derivações, vários detalhamentos que eu acho que no momento aqui não cabe, mas nós temos um material de apoio escrito, apostila, onde esses detalhamentos são passados, tá? Com mais afinco. Vamos olhar para essa primeira arquitetura daqui. Nessa primeira arquitetura daqui, está mostrando um sinal de entrada no tempo, tá? Um φθ aqui. Ou seja, aqui eu vou entrar com a frequência analógica. Vamos imaginar que no primeiro momento é uma frequência. Não vamos preocupar muito com variações de frequência, tá? Mas imaginemos que a portadora da sua rádio FM, por exemplo. Aqui nós temos a nossa rádio universitária. Aproveitando e fazendo propaganda dela, né? Se não me falha a memória, acho que é 107.5 da cidade de Uberlândia. A rádio da Universidade Federal de Uberlândia. Então imaginemos que nós estamos numa portadora com 107.5, tá? Então ela está entrando aqui. Inclusive, aproveitando a oportunidade, há cerca de 10, 15 anos atrás, era muito comum, quando a gente está viajando numa cidade que a gente não conhece, você pegar o seu rádio, aquele rádio analógico, você girar o botão para tentar achar a rádio que você queria ouvir. Como é uma cidade que você não conhece, você vai falar, vou ficar girando aqui até achar uma rádio que eu quero. Então você ficava girando, até você falou, opa, agora me veio um som audível aqui, então eu estou percebendo que nessa frequência daqui eu tenho uma rádio. Ótimo. Nos sons modernos de hoje, a gente não faz mais isso. Você simplesmente vai lá no seu som, aperta o botãozinho e ele começa a rastrear, procurando rádios. Esse processo de rastreamento é justamente feito por um PLL. Que ele começa a varrer faixas de frequência e tenta identificar quais energias de frequências fortes estão ali. Aí vamos supor que ele começa em 88 MHz, a primeira rádio que vai vir é 90, então vai 88, anda de 200 em 200 kHz, que é a nossa regra aqui no Brasil, promovida pela Anatel. Então, na hora que chega em 90 MHz, ele, de repente, percebe que tem um sinal de entrada aqui. Daqui a pouco a gente vai ver como é que é esse processo de percepção, né? Que tem o sinal de entrada ali. E vem falando, opa, aqui tem um 90 MHz, que é justamente a portadora da sua rádio que está naquela cidade. E para, e seu som começa a tocar sem sequer você ter que sintonizar, fazer aquele ajuste fino. Não está satisfeito com a rádio? Aperta de novo, o PLL entra novamente em módulo rastreamento, tá? E aí ele procura a próxima frequência com maior energia, ou seja, a portadora da próxima rádio que vai aparecer, e assim ele consegue adivinhar meio que automaticamente as principais rádios que você tem naquela região, tá? Então, os sons de hoje se aproveitaram dessa utilidade do PLL. Mas voltando aqui, então aqui eu tenho um detector de fase, daqui a pouco a gente vai falar de cada um desses componentes, mas o mais importante de tudo é entender como eles funcionam no conjunto. Então aqui eu tenho o meu sinal de entrada, vai passar por um detector de fase, que vai produzir uma saída aqui que a gente também vai ver daqui a pouco.
Essa saída vai ser amplificada, tá? E no meu pino de saída vai produzir um nível DC. Ao mesmo tempo, ele vai realimentar, todo PLL é realimentado, a gente vai ver daqui a pouco. Esse nível DC vai entrar no VCO, ou seja, dentro de um PLL eu tenho um VCO, via de regra, tá? E nesse VCO, dependendo do nível DC que eu tenho aqui, ele vai produzir outra frequência. E olha o nome desse componente, detector de fase, ou phase detector, tá? Então, no final das contas, ele compara a fase desse cara com a fase desse cara, ou seja, do sinal realimentado, produz uma saída proporcional, tá? Ao quão próximo ou distante estão essas duas frequências daqui. A gente vai ver que essa saída, tá? Pode ser proporcional ou inversamente proporcional. Geralmente ela é proporcional, ok? Mas, em suma, o nível que eu vou ter aqui DC, ele vai ser proporcional à frequência daqui, tá? Através de um processo de rastreamento que a gente vai ver daqui a pouco como é que funciona um pouco mais detalhadamente, que é o Chan do PLL, tá? Vamos pegar agora já esse outro modelo aqui. Vou pegar esse modelo aqui. Se a gente for comparar ele com o anterior explicado, eu continuo tendo um sinal entrando aqui. No caso ali a preocupação mais era com fase, aqui é com frequência, mas não vamos preocupar com esse detalhamento. O sinal entra aqui, antes é direto para o amplificador, mas aqui agora está falando que está passando para o filtro, quando na verdade todo PLL tem esse filtro praticamente. Tá? Às vezes esse filtro ele não é tão óbvio, mas ele está lá sim, às vezes na forma de um integrador, de alguma forma ele tem que estar lá para produzir um nível DC. A gente também vai entender isso mais à frente o porquê. Mas enfim, passa pelo detector de fase, que dá uma filtrada, tá? Logo em seguida joga um sinal na saída, ou seja, o sinal aqui já está antes do amplificador, mas isso também não é relevante aqui no momento, poderia estar depois do amplificador sim, no caso aqui colocar antes do amplificador. Passa por uma proliferação no VCO que produz a frequência que compara essas duas e realimenta a malha, assim a malha vai realimentando e vai produzindo nível de tensão DC proporcional à frequência de entrada aqui, ok? Não preocupemos muito com detalhes, o que vem antes, o que vem depois, vamos só observar as diferenças entre as arquiteturas, quando na verdade tudo isso daqui está fazendo a mesma coisa, tá? Com algumas pequenas diferenças. Esse daqui já tem uma diferença talvez um pouco maior. Mas se a gente for comparar esse cara daqui com o anterior e desconsiderar essa parte aqui pontilhada, ele é praticamente idêntico, tá? Aqui eu tenho o meu sinal de entrada, ou seja, assim como aconteceu aqui. Passo por um amplificador, assim como aconteceu aqui. Só que o que ele colocou como saída do seu circuito é um nível DC, tá? Ele colocou o nível DC como aqui, a saída do seu circuito. Observem que aqui não é a saída do meu circuito. Mas na saída do meu amplificador eu colocava a saída e realimentava o VCO, ou seja, na saída do amplificador eu vou lá, realimento o VCO e na saída do VCO agora eu tenho uma outra frequência, ou seja, aqui entra a frequência, aqui sai frequência. Mas se eu tivesse colocado o pino de saída aqui, nesse ponto daqui, era idêntico ao anterior. Os dois casos são amplificadores, são PLLs, tá? Praticamente idênticos. Aqui é só o tipo de aplicação que vai definir qual que é a porta de saída. Mas aqui eu tenho uma saída em frequência, aqui eu tenho outra saída de frequência. No caso aqui específico, esse cara é utilizado para sintetizador de frequência, ou seja, eu posso entrar com uma frequência aqui, qualquer, dentro da faixa de operação, naturalmente, e aqui sair com a mesma frequência, só que reconstruída. Isso é importante porque às vezes o seu sinal ele chega cheio de ruído, tá? E aí você quer sintetizar, você quer fazer ele novamente de forma sintética. Então você pega aqui a frequência desse cara, a princípio, há de ser igual desse daqui, quando ele está amarrado, tá? Ou seja, chegou no processo final de rastreamento dele. No caso da nossa rádio lá, se aqui entrou 107 MHz, aqui vai sair 107 MHz. Qual que é a diferença? A onda de 107 produzida aqui, ela é produzida por esse VCO local, ela está limpinha, sem ruído nem nada. Mas eu usei como referência essa onda daqui. Tá? Ainda que ela esteja toda contaminada por interferências eletromagnéticas ou ruídos, tá? Ou tenha um valor de amplitude que não seja ainda muito interessante, o fato é que ela serviu como referência para o meu VCO produzir uma outra onda de mesma frequência, mas sem as imperfeições da referência. Tá?
Então, no caso aqui, é um PLL idêntico a esse daqui, só que tem essa aplicação diferente. A entrada dele é frequência e a saída dele é frequência, tá? Mas é o mesmo elemento. Ele realimenta, pode passar por um componente que pode ou não ser opcional, a gente vai ver de que forma que isso pode ou não ser opcional, tá? Esse componente, geralmente, ele é, tá, um divisor de frequências. Então, se a gente for pegar o meu caso lá da minha rádio lá, vamos pegar 100 MHz. Então, aqui entra 100 MHz, ok? Produz o nível DC aqui, conforme a gente vai ver proporcional ao grau de amarração. Amplifica. Esse nível DC entra dentro do seu VCO, que a princípio também vai produzir 100 MHz ali, ok? Esse 100 MHz, quando entra no divisor de tensão, no divisor de frequência, vamos imaginar que esse N aqui seja um número inteiro 2. Ou seja, em quantas vezes você quer dividir a frequência? Então, você quer 100 MHz, aqui vai sair 50 MHz. Aí você vai ver que aqui está entrando 100 MHz, aqui está entrando 50 MHz. Esse detector de fase vai tentar forçar um aumento do nível DC aqui, porque a ideia do detector de fase é fazer com que esses dois sejam iguais. Essa que é a ideia dele, tá? À medida que ele aumenta isso daqui, ao aumentar o nível DC do VCO, eu aumento a frequência aqui. Ao aumentar a frequência aqui, eu chego, ainda que eu divida por 2, antes era 50 MHz, agora passa a ser 60, 70, alguma coisa assim. Ou seja, aproximou. E esse processo de aproximação vai sendo interativo, ou seja, essa frequência vai aumentando cada vez mais, esse nível DC vai aumentando cada vez mais, que vai alimentando o VCO, que vai aumentando a frequência. Vai chegar no ponto, já que esse cara tem que ser igual a esse, tá? E esse cara aqui é metade desse, ou seja, se aqui é 100 MHz e aqui tem que ser 100 MHz, porque o meu detector de fase vai tentar fazer esses dois terem a mesma referência. E como esse aqui divide por 2, logo, esse aqui é 100 MHz, esse divide por 2, a entrada dele é 200 MHz. Ou seja, trabalhou como multiplicador de frequências, tá? Entrou 100 MHz, saiu 200 MHz. Mas esse processo de multiplicação de frequências, ele só acontece quando nós temos esse elemento, esse divisor de frequências inserido no seu circuito. Como vocês podem ver aqui, ele é optativo. Quando ele não tem, o seu PLL está funcionando como um sintetizador de frequências. Entra 100 MB sujo, sai 100 MB limpo, por exemplo, tá? E aqui não tem nada, só a realimentação do seu circuito. Já para outra aplicação, que é multiplicador de frequências, tá? É uma das aplicações que a gente apontou aqui. Aqui eu já tenho um divisor, ou seja, a gente precisa dividir para multiplicar. Se eu coloco um divisor por 2 aqui, essa frequência é 2 vezes maior. Se eu coloco um divisor por 3, essa frequência aqui é 3 vezes maior. Chega a ser quase bíblico, né, essa questão. Tem que dividir para poder aumentar. Mas enfim, então aqui eu entro, por exemplo, com 100 MHz e aqui vai sair 200 MHz. Caso o bloco que eu tenho inserido aqui seja um divisor por 2. Um flip-flop, como eu disse, por exemplo. Tá? Isso varia de fabricante para fabricante. Ok. Então agora vamos pegar cada um desses elementos do circuito e vamos começar a entender um pouco melhor, tá? Como que eles funcionam. E vamos começar justamente pelo detector de fase. Tá? Eu trouxe uma ideia aqui tirada de um livro. Eu estou tentando lembrar o nome do autor aqui. Eu acho que é Jung. Não me recordo mais, e também não convém aqui. Vamos pensar só nessa parte daqui. Imaginemos que esse ponto de entrada aqui seja justamente... Deixa eu trazer para cá essa figura. Ok, tá? Que esse ponto seja justamente esse ponto daqui, ou seja, entra uma determinada frequência aqui. Vamos pegar o caso hipotético aí da nossa rádio universitária, tá? Hipotético não, real, é 107.5, tá? Vamos arredondar para 100, já que a gente arredonda tudo lá que é eletrônica. 100 MHz, então entre os 100 MHz aqui. Estando limpo ou sujo, não nos interessa muito, mas no primeiro momento vamos considerar que seja um sinal só a portadora, que ela esteja limpinha, tá? Ou seja, eu tenho lá os meus 100 MHz, tá? Oscilando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, 100 kHz para cá, ou 100 kHz para lá, mas ainda assim bem estável. Bem, aqui vamos imaginar que eu tenho uma bobina eletromecânica, como aparece aqui, né, que abre e fecha, ou seja, imagina que tem outro, seria esse circuito aqui, ó. Esse circuito aqui, ele gera na saída dele uma determinada forma de onda quadrada, tá? Vamos imaginar que seja quadrada por enquanto.
Aí essa forma de onda quadrada ela tem nível alto e nível baixo, ou seja, quando está em nível baixo, a chave está aberta, tá? Quando está em nível alto, a chave fecha. Naturalmente que isso daqui, gente, é um transistor em corte de saturação. Corte, satura, ou seja, deixa passar, não deixa passar, deixa passar, não deixa passar. A analogia aqui para a chave é só para tentar ficar um pouco mais fácil, mas isso daqui é um circuito com poucos transistores, tá? Sem muita dificuldade. Então aqui eu tenho meu sinal de entrada, nesse ponto daqui, e nesse ponto daqui, por entra e sai, eu tenho a minha parte que é realimentada, é produzida sinteticamente pelo meu VCO. Ótimo. Então, quando eu tenho nível alto, passou sinal. Quando eu tenho nível baixo, não passou sinal. Esse é o Phase Detector. Tá? E realmente geralmente é um circuito bem simples. Agora vamos entender qual que é a dinâmica de funcionamento do Phase Detector, tomando por base essa figura daqui, que eu vou tentar amplificar aqui. Eu vou tentar dar um zoom nela aqui. Ok, amplificado. Vamos imaginar que aqui eu tenho a minha rádio, o meu 100 MHz, que é esse ponto aqui, só deixando claro, ok? Que é o sinal que foi produzido, tá? Lá na base da antena, e vamos imaginar que ele esteja limpo. Aqui eu tenho meu detector de fase, e alimentando as bobinas, tá? O campo elétrico das bobinas, a excitação para abrir e fechar a chave, eu tenho esse sinal. E vamos lembrar que esse sinal, aquele aqui, ó, é esse ponto daqui, e ele é produzido pelo meu VCO, ok? Vamos tentar observar uma coisa. Imaginemos que o VCO, por enquanto, está soltando uma frequência qualquer. Ou seja, aqui nós temos 100 MHz, tá? E aqui, deixa eu trazer mais para cá. Ou seja, aqui eu tenho 100 MHz, aqui eu tenho uma frequência qualquer que não me interessa. Só para lembrar, ou pelo menos comentar, o PLL, assim como o VCO, ele tem um range de operação, ele tem um range. Ele não vai de qualquer valor até qualquer valor, não. Quando você compra um PLL, ele fala assim, ó, o meu PLL vai de 88 até 108 MHz. Naturalmente que a frequência que entra aqui tem que estar compreendida entre este intervalo, ok? Por quê? Porque o seu VCO ele foi programado, ele foi produzido para também produzir frequências de 88 até 108, tá? Então imaginemos que nós temos uma frequência aqui de 100 MHz. Imaginemos que o processo começou agora, seu circuito estava desligado, ligou, tem uma entrada lá de 100 MHz e o meu VCO vai começar trabalhando com tensão zero. Ele estava desligado, então entra 0 volts aqui. Nesse cara aqui eu produzo automaticamente o início do range de operação dele, que é 88 MHz nesse meu exemplo hipotético. Então tem 100 MHz aqui, tem 88 MHz aqui. Vamos ver como é que é a dinâmica desta saída do PD, tá? Do Phase Detector. Então aqui eu tenho meu sinal que a princípio começa com 88 e aqui eu tenho o meu sinal que está com 100, estável, tá? A minha rádio ela não vai ficar mudando de portadora, ok? E são bem estáveis. Quando... então observem, então nesse momento daqui, durante uma pulsação alta, a chave fecha. Ao fechar a chave, todo esse período de tempo daqui até aqui, o sinal é conduzido para a sua saída. Então, esse período de tempo até esse período de tempo, eu tenho na minha saída essa forma de onda. Depois a chave abre e não há nenhuma condução na saída e o processo se repete. Tá? Observem então que a minha saída ela depende do sincronismo entre essa forma de onda produzida pelo VCO e essa forma de onda na entrada. Já observem que nesse exemplo daqui, eu tenho até o mesmo sinal, a mesma frequência. Mas observem que existe uma diferença de fase. Enquanto o início daqui está coincidindo com o pico de alta, observem que o início da borda aqui já não está mais coincidindo. Ou seja, houve uma mudança de fase no caso aqui. Essa mudança ela é de frequência e de fase. Na figura aqui mostrada, acabou que ela foi só de fase, tá? Mas poderia ser também de frequência. Mas observem que ao mudar um pouco essa frequência daqui, então, nesse momento aqui, começa a conduzir, então, ou seja, desse ponto até esse ponto, a forma de onda da entrada é conduzida até a saída, tá? E no terceiro exemplo aqui, observem que agora, esta frequência daqui, tá? Que é a mesma dessa, mas aqui eu tenho variações de fase, tá? Mas observem que
Quando essa forma de onda aqui começa, o semiciclo positivo, essa daqui está em nível alto. Na hora que ela conclui, essa daqui também conclui, ou seja, estão na mesma frequência e na mesma fase. Observem isso. Ou seja, na hora que essa daqui intercepta o eixo zero, essa daqui vai lá, tá? Corta a entrada da saída, no meu exemplo aqui, e eu não tenho nenhuma condução na saída do meu circuito. Depois, novamente, excita a bobina e deixa desse período até esse período, que é o período de excitação da bobina, passarem pela saída. Então aqui nós pegamos 3 diferentes casos, tá? E observem o que eu posso extrair de informação aqui, na saída. Então aqui eu tenho a entrada, aqui eu tenho a realimentação, aqui eu tenho a saída. Se eu for comparar os 3 casos A, B e C, observe que quanto mais sincronizada são as duas formas de ondas, maior é o valor aqui. E agora, para tentar entender isso, como assim maior é o valor aqui? Nós vamos ter que recorrer ao processamento de sinais, ou sinais sistemas, tá? Nós observamos que esse sinal, assim como esse e assim como esse, são sinais alternados, tá? Ainda que essa frequência seja mais pura que você possa conseguir imaginar, seja uma frequência, nesse processo de corte e saturação, aparecem várias outras frequências, tá? Mas observem que nós temos nível DC. Esqueçam as outras frequências. O que seria o nível DC? É somar a parte positiva com a parte negativa. Vamos pegar essa parte positiva, vamos pegar essa parte negativa. A soma das duas representa o nível DC do seu sinal de saída. Observem que como aqui o início dele coincide com o semiciclo positivo, com o pico do semiciclo positivo, e o fim coincide com o semiciclo negativo, ou seja, essa parte igual a essa daqui, se eu for somar a área positiva com a área negativa no analisador de espectro, o valor DC aqui daria 0. Ou seja, o valor DC desse meu sinal aqui é 0, tá? Já nesse caso daqui, eu tenho um pequeno pedaço do semiciclo positivo e um pedaço maior ainda do semiciclo negativo. Se eu for somar esses 2 pedaços, eu já tenho nível DC. Negativo, mas tem, tá? Ou seja, aqui eu não tenho nível DC, aqui eu já tenho nível DC, ok? Mas eu tenho um pedaço positivo e um pedaço negativo maior ainda que o positivo. Mas aqui é lógico que um vai se opor ao outro, tá? E acabou que o resultado final, a soma, o nível DC, vai ser menor do que isso daqui. Ou seja, eu tenho um nível DC aqui, ele existe, mas ele ainda é baixo porque eu tive um componente positivo e um componente negativo. Já nesse terceiro caso, onde as duas formas estão perfeitamente sincronizadas em frequência e em fase, observem que se eu for somar toda a parte positiva, ou se você preferir, tirar o valor RMS, dá na mesma, tá? Eu vou ter um nível DC. Eu tenho um lado positivo e não tenho nenhum negativo para contrapor ou para diminuir o valor do positivo. Ou seja, quando as duas formas de onda estão sincronizadas, eles estão atingindo o maior valor DC possível. Então, qual que é a teoria por detrás do detector de fase? Produzir o nível DC proporcional, algumas vezes inversamente proporcional, porque isso aqui pode ser negativo, ou seja, o menor negativo possível, mas imaginemos num primeiro momento que seja proporcional, tá, à frequência de entrada, ok? Então, nesse caso daqui, nós conseguimos ver que quanto mais sincronizada é a frequência de entrada com a frequência realimentada, maior é o valor DC. Mas observem que a saída do meu circuito é um sinal AC. O que está saindo aqui é um sinal AC. É um sinal AC. Eu teria que pegar esse meu sinal AC, tirar todas as componentes alternadas e deixar passar só a frequência DC. E é justamente por isso que existe este filtro aqui. Este filtro, tá? Ou, se preferir, é justamente por isso que existe este filtro aqui, que alguns chamam de integrador. Integrador por quê? Porque justamente ele faz esse processo. Na integração que soma área positiva com negativa em cima de uma superfície, então ele vai lá e soma, vai dar a mesma coisa. É um filtro passa baixa. Se eu pudesse desenhar ele aqui, vamos imaginar o seguinte. No exemplo desse meu PLL hipotético aí, de 88 até 108, ou seja, a menor frequência que ele trabalharia é 88 MHz. 88. Então, de 88
até 108, ele estaria apto a trabalhar com qualquer frequência, dentro desse range. Tá? Bem, então a forma de onda básica ou fundamental aqui, que eu teria mínima, seria de 88. Tá? Ou seja, aqui a componente espectral desse meu sinal é de qualquer coisa de 88 para frente. Tá? Naturalmente que nós vimos que, dependendo do nível de sincronismo entre os dois sinais, mexer com o mouse não está fácil, vai aparecer o nível DC aqui. Então eu tenho que ter qualquer filtro de tipo passa baixa que deixa passar o valor DC, ou seja, aqui ele dá ganho 1, e a partir daqui ele dá ganho, a gente sabe que o inigiste dá ganho 0, tá? Mas ele atenua drasticamente. Quanto mais ele conseguir atenuar, melhor vai ser a estabilidade de amarração lá do seu dispositivo. Então a frequência de corte dele aqui, o 0,7 típico lá da área de filtros, seria qualquer frequência entre 0, que é nível DC, e 88 MHz. O resultado final é na saída do filtro, aqui, na saída do meu filtro aqui, só a componente DC ou RMS. Tá? Ou seja, aqui nesse ponto daqui, eu teria esse meu sinal doidão, que carrega uma componente DC que é proporcional ao grau de amarração entre as duas frequências de referência. Tá joia? Bem, uma vez entendido o phase detector, ali nós temos um phase detector que foi representado por uma bobina eletromagnética lá, uma chave, mas como eu disse, geralmente isso é um circuito transistorizado do mais simples possível, ok? Mas com muita frequência, mas muita mesmo, especialmente dos mais simples, a gente consegue utilizar como detector de fase uma simples porta lógica. Ou LET, né? É o caso aqui que a gente está vendo, é o caso do LET. Mas vamos pegar o caso de uma porta lógica, tá? Essa é uma porta XOR, ou XO, né? Tem tanto nome para esse negócio aqui. Vamos lembrar a teoria de portas lógicas lá, de eletrônica digital. Deixa eu abrir aqui novamente. Deixa eu pegar essa figura aqui e trazê-la para o meu Paintbrush. Tá? Vamos pegar, vamos trazer, trouxemos. Vamos dar um zoom aqui para ficar melhorzinho. Ok? De forma muito resumida, a porta XOR, ou seja, aqui eu tenho entrada e aqui eu tenho outra entrada. Portas XOR ou XNOR sempre tem duas entradas, não tem 3, não tem 4 e nem tem uma. Tá? Ao contrário das portas AND ou por aí vai. Mas enfim, aqui eu tenho as minhas duas possíveis combinações para as duas possíveis entradas. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Tá? Bem, a porta XOR, essencialmente, quando os bits são diferentes, ou seja, 0 e 1 ou 1 e 0, ela sai 1. Quando os bits são iguais, que é esses dois casos daqui, ela sai 0. Tá? Então você pode considerar como um grosso detector se os bits são diferentes ou iguais. Imaginemos, nesse caso aqui meu, aqui eu tenho então aqui o meu phase detector. Aqui eu tenho o meu sinal de 100 MB da minha rádio aqui. Que vamos lembrar, é 107.5, prestigia, hein, pessoal? Aqui eu tenho a saída do meu VCO, que realmente é uma onda quadrada, geralmente, nem sempre, mas geralmente é uma onda quadrada. Os VCOs de onda quadrada são mais baratos e fáceis de fazer, tá? E no caso aqui, quadrado serve perfeitamente, é só para cortar ou saturar o transistor, ou abrir ou fechar a chave, tá? Então não tem problema. Aqui é uma senoide, com ou sem ruído, não interessa muito, tá? Supondo que o ruído é estocástico, bem distribuído, então assim, se tiver muito ruído aqui nessa região, também vai ter muito ali com a mesma característica, é ruído branco, então assim, o ruído aqui ele não atrapalha muito não, tá? No caso, a gente vai ver até um circuito comercial, é muito comum, tá? Dentro do phase detector, a gente pegar essa forma de onda senoidal e quadrar ela, fazer ela ficar quadrada, tá? Isso não é difícil. Uma porta lá, um buffer, uma porta inversora do tipo Schmitt Trigger, tá? Para evitar falsos disparos, resolveria muito bem. Ou seja, essa onda senoidal, ela passaria, deixa eu lá, vai ficar assim, ó. Ou seja, tem pulso aqui, não tem. A forma de onda vermelha e a forma de onda azul tem exatamente a mesma frequência fundamental. Qual que é a diferença?
Essa daqui, vermelho, é uma frequência pura, né, ou com poucas variações. Já azul, é infinitas frequências. Mas a fundamental da azul é a mesma fundamental da vermelha. Quem tem uma boa formação na área de processamento de sinais vai conseguir entender bem o que eu estou querendo dizer com isso daí. Ok? Mas a frequência fundamental da azul é igual à frequência fundamental da vermelha quando ela passa por um processo interno aqui, tá? Ou por um buffer. O buffer aqui eu estou querendo dizer, ou um comparador, pode ser um comparador da eletrônica que a gente utiliza na PIOP da eletrônica, tá? Pode ser um buffer da eletrônica digital do tipo Schmitt-Trigger, ou uma porta inversora. No caso da porta inversora, haveria uma diferença de fase de 180 graus, mas não tem problema nenhum, não muda nada, tá? Só haveria uma diferença de fase. Mas, enfim, então esse sinal aqui é esse sinal aqui, ok? E em verde Mamoré, ninguém sabe o que é verde Mamoré, né? É um time de futebol lá da minha cidade natal. Nunca ganhou nada na vida. É esse daqui. Ok. Tá? No caso, a lógica aqui é inversamente proporcional, mas tudo bem. Ela vai pegar 2 bits e a todo momento ela vai produzir uma saída aqui, nesse ponto daqui. Lembrem que isso daqui é o filtro passa baixa. Então, no momento aqui, nós não estamos interessados no entendimento dele. Tá? Ou seja, ele vai pegar o nível DC, resultado da comparação entre as duas entradas da porta lógica. Mas observem aqui, pegamos 2 exemplos hipotéticos, então, seja, nessa região que eu estou pegando aqui de cinza, tá? Cinza, ou seja, aqui é 0 e aqui é 0. 0 com 0, fechei aqui, ei, sacanagem, deixa eu ver se eu consigo, ó. 0 com 0 vai dar 0, ok. Nessa região aqui, vai dar 1 com 0, vai dar 1. Ótimo. Já nessa região onde os dois são iguais, aqui, ó, 1 com 1. Ok? Iguais, no caso, aí são níveis lógicos 1 e 1, tá? Aqui vai dar 0. Ou seja, quando os dois são iguais, que é esse caso e esse caso daqui, ou seja, 0 e 0, 1 e 1, observem que ela produz 0. Já quando os dois são diferentes, que é este caso, esse período de tempo, e esse período de tempo, ela produz 1. Também esse cara aqui vale 0, esse cara aqui vale 1. Ou seja, por esse período de tempo elas são diferentes, então produz 1. No caso aqui, a lógica ela é inversa. Quanto mais diferente eles forem, maior é o valor DC, tá? Ou quanto mais iguais eles forem, menor é o valor DC. Se esses dois estivessem completamente alinhados, que é o que eu vou tentar fazer aqui agora, o pessoal desdenha o Paintbrush, mas ele tem suas vantagens. Alinhei as duas frequências em fase e em frequência, tá? Os dois sinais, tá? Em frequência e em fase. Na hora que eu alinho, o que eu vou ter na minha saída da minha porta lógica? O zero absoluto. O zero absoluto. Zero, ela zera. Aqui, o valor da minha saída da porta lógica, depois que ele passa pelo processo de filtragem, ou seja, o valor DC que eu tenho aqui, é inversamente proporcional, tá, ao grau de sincronismo entre essas duas formas de onda. No exemplo anterior, ela era proporcional, neste ela é inversamente proporcional, tá? Agora imaginemos que eu utilizo uma porta inversora aqui para quadrar minha forma de onda do tipo Schmitt-Trigger, tá? Estou insistindo porque tem que tomar cuidado com o ruído, é só por conta disso. Falsos disparos causariam muitos problemas aqui. Mas enfim, ao inverter, olha o que eu faço. Eu pego isso, inverti, agora está em rosa, tá? Ao inverter os dois, observem que aqui eu vou produzir saída máxima. Ou seja, volta a regra. Quanto mais esses dois forem parecidos em frequência e em fase, maior é o valor DC que eu vou ter neste ponto daqui. Ok? Então, se é inversamente proporcional ou diretamente proporcional, naturalmente que isso vai depender de outros elementos, como, por exemplo, um comparador inversor aqui, ou uma porta inversora que você coloca ali e tal. Mas isso tudo são detalhes que variam de fabricante para fabricante, nós não estamos preocupados aqui com detalhamentos de fabricante. Estamos tentando só explicar, a grosso modo, tá, a dinâmica geral de um PLL. Ok. A mesma coisa, é muito parecido com o LET-SR, não vou perder muito tempo, tá? Até porque a maior parte dos circuitos mais básicos utilizam
é porta lógica, tá? Mas também, de fato, tem muito fabricante que tem utilizado o LED para essa finalidade e tem circuitos otimizados, mas isso não importa para a gente. Se a gente for lembrar também das arquiteturas anteriores, é relativamente comum, tá, ter um amplificador. Porque às vezes, conforme a gente vai ver mais na frente, você quer acelerar o processo de amarração. Aí, às vezes, a saída do seu filtro ela está com baixa amplitude. E aquela amplitude, às vezes, a gente pode aumentar ela para produzir um valor DC maior, para dar um salto de frequência maior e chegar cada vez mais próximo da frequência desejada, que é a frequência que a gente observa aqui. Tá? Então, esse filtro aqui ele controla a velocidade de amarração, ou seja, o que é amarração? É produzir um valor aqui similar a esse daqui, seja de tensão ou seja de frequência, ou seja, uma tensão proporcional à frequência ou uma frequência igual à frequência de lá, conforme a gente viu nos dois principais tipos de aplicação. Bem, então amplificadores são comuns nesse processo logo após a filtragem, tá? Aqui nós temos 3 modelos básicos de amplificadores, aqui nós estamos falando de baixíssimas frequências, não é amplificador de RF, são amplificadores que convencionalmente os senhores e senhoras já viram eletrônica 1, eletrônica 2. Aqui nós temos um amplificador transistorizado, tipo emissor comum, do mais simples possível, onde você consegue controlar até o ganho dele, né, RC sobre Rzão, no caso aqui, sem capacitor de bypass nem nada, tá? Esse Rzinho aqui é resistência CA do diodo base emissor, geralmente ele é desprezível. Ele vale, dá até para calcular, tá? Ela é 25,6 mV dividido pela corrente de polarização, ou 52 mV, depende do grau de dopagem do semicondutor, mas é assunto para eletrônica 1, tá? Esse daqui já é um amplificador do tipo inversor, onde a gente pega a resistência de feedback, tá? Que é essa daqui, e divide por esse valor daqui, e a gente acha o ganho, só com a defasagem de 180 graus. É outra forma também, tá? Que a gente pode compensar possíveis inversões que possam acontecer no detector de fase, tá? Se lá produz uma tensão negativa proporcional às frequências, joga no inversor que vira positivo e por aí vai. Então as combinações são muitas, muitas mesmo, ok? Aqui eu já tenho um não inversor, tá? Também utilizando a PIOP, também sem muita novidade, tá? Essa resistência dividido por essa mais um. Então, assim, nenhum tipo de novidade aqui, não vamos entrar em detalhamentos, tá? Mas esses são os circuitos que a gente poderia utilizar para compor esse elemento. O filtro nós já vimos, é um circuito passa-baixa, do tipo lá um circuito RC, tá? Clássico. Como é um filtro cuja banda de transição dele é muito larga, então assim, de um polo geralmente resolve, mas se quiser colocar 2 polos também pode colocar. Mas não vai fazer muita diferença, provavelmente não. Detector de fase também já falamos dele. O VCO foi objeto de estudo em capítulos anteriores, tá? Longe de mim querer dar VCO aqui junto com o PLL, seria um sacrifício danado. E agora nós vamos mostrar como é que funciona esse processo de amarração, sendo esses os principais slides. Mas isso é conteúdo para a gente dar na próxima aula. O capítulo de PLL vai ser dividido em 2 aulas, tá? Essa aula 1, preparem para a aula 2 e de lá nós vamos já começar analisando qual que é a dinâmica de malha do PLL. Por hoje é só.